Por isso, tirei licenciatura em Engenharia Agronómica pela Luísa. No terceiro ano, ao longo do terceiro ano, fiz parte da equipa do Solidariza, comecei a fazer parte. Depois fiz um estágio na AgroMais, que me permitiu ir ao campo com diferentes engenheiros agrónomos, conhecer diferentes culturas, muito na base também das cebolas e dos alhos, onde estive a fazer controle de qualidade, também na fábrica. Em batatas também fiz controle de qualidade em milho pipoca, que no fundo é ver os milhos a expandir, a tornarem-se pipocas e contar quais é que são os milhos que viram pipocas e os que não viram. E por isso, pronto, tive assim uma parte de campo muito boa e de contacto com os agricultores também muito forte, ou seja, a AgroMais aquilo que fazia era íamos ao campo, identificávamos pragas, doenças, aconselhávamos regas, aconselhávamos tratamentos, aconselhávamos tudo e mais alguma coisa e no final escoavam o produto. Por isso era sempre uma mais-valia para os agricultores. Depois no quarto ano continuei no projeto Solidariza e como tinha tido um contacto muito bom com cebolas, fizemos cebolas no Solidariza e foi ótimo fazer a campanha toda, acompanhar o ciclo cultural todo das cebolas e nem sei o que é que fizemos nesse ano, se foi o grão de trigo ou se foi o grão de bico ou se foi o trigo. Eu acho que foi trigo. Foi o trigo e no ano anterior tínhamos feito o grão de bico, se calhar. Sim. Mas pronto, o Solidariza deu-me essa possibilidade de acompanhar também as culturas o ano inteiro, desde a sementeira ou a preparação do campo até a entrega do produto final no Banco Alimentar. Para além disso, comecei a ajudar no projeto Líbio, que é um projeto de investigação. No fundo, são uns termossos lupinos mutáveis dos Andes, do Peru, e estão a selecionar as variedades, os cultivares que melhor se adaptam à Europa, nomeadamente a Portugal, a Holanda, a Itália e não sei que mais países, mas pronto, no fundo era trabalho de investigação desde as sementeiras em bloquinhos, desde andar a medir a altura até à floração, de planta a planta, colher, ver quantos termossos é que há dentro de cada vagem, quantas vagens é que tem cada planta, pronto, mesmo melhoramento genético e selecionamento. Para além disso, no final do quarto ano, fiz o engenharia sem especialização, porque achei que queria saber mais de culturas arvenses e nenhuma das outras especialidades tinha culturas arvenses e para além disso não sabia muito bem o que é que queria porque gostava de várias coisas e então não sabia por onde ir e decidi ser eu então a escolher as minhas cadeiras. No final do quarto ano fiz então um estágio no IRTA, em investigação. Eu sempre disse que não queria investigação e mesmo o projeto Líbio, sendo investigação, achava que já tinha investigação suficiente na minha vida, mas a Leonor Pintado tinha-me dito, Maria, o IRTA é a oportunidade de trabalhar com os melhores, é uma estação de investigação em Lérida, na Catalunha, e é a oportunidade de trabalhar com os melhores dos melhores. Por isso eles são super acessíveis, aprendes imenso e então acabei por fazer um estágio em melhoramento genético de pêssegos, maçãs, peras e acompanhar também a equipa das amêndoas na parte de seleção também de porta-enxertos, mais resistentes e tolerantes a determinadas doenças como a mancha ocre, como o olho-pavão e por aí. Pronto, e mesmo as xanthomonas, pseudomonas, tudo o que é bactérias. Por isso, os meus dias neste estágio eram incríveis quando ia aos pêssegos, porque o meu trabalho era provar pêssegos, comia os melhores pêssegos da vida, também comia os piores pêssegos da vida, mas foi também mesmo a oportunidade de trabalhar com uma equipa que tem tudo muito detalhado, sabe exatamente o que é que querem fazer, o que é que pretendem, em cada momento, em cada dia, sabem os resultados que precisam de obter, o que é que não precisam, e pronto, e eram dias das 8 às 3, porque lá na Catalunha fazem 40 e tal graus, e por isso às 3 da tarde, depois então o dia estava acabado. Porque as temperaturas lá mais altas é às 6, 7 da tarde. E pronto, e foi um mês e meio em Espanha, também porque não tinha feito Erasmus e achava que precisava de uma experiência lá fora,
Mas o mais engraçado disto é que eu partilhava casa, éramos 9 pessoas numa casa, e partilhava casa com um romeno, com uma húngara, com uma turca, cheguei a partilhar casa com a da Síria, com mexicanos, com chilenos, ou seja, um bocado de todo o mundo, o que era ótimo, porque pronto, como éramos 9 pessoas, às vezes íamos rodando, não é? Uns tinham acabado o estágio, outros estavam a começar, outros já estavam a chegar para ter aulas, e por isso também foi uma experiência muito enriquecedora nesse sentido. Depois, no 5º ano, continuei a ajudar no projeto Líbio, e entretanto a tese, tinha que decidir a tese, não é? E a Lusocem tinha-me convidado, a Lusocem, que era com quem andava a ajudar no projeto Líbio, tinham-me convidado para fazer um estágio com eles. E eu pensei, ok, em vez de fazer a tese, faço então um estágio e está o assunto arrumado, até porque tese, investigação, não obrigada, tipo, já chega, suficiente, tipo, gostei imenso do tempo no IRTA, mas eu achava, a investigação não é para mim, porque no IRTA aquilo que nós fazíamos era, tínhamos muito tempo de campo e muito tempo de laboratório, mas faltava o contacto com os agricultores. O único contacto que eu tive com agricultores foi um dia em que apresentámos os resultados das variedades dos pêssegos todos de acordo com o consumidor, com aquilo que o consumidor procurava, e não só o espanhol, como o francês, como o português, como o holandês, e mostrávamos aquilo que estávamos a fazer em termos de variedades e as variedades que tínhamos, as cultivar e tudo isso. E, desculpa, vou pôr isto em silêncio. Pronto, mas ao mesmo tempo só tive essa oportunidade de estar com os agricultores e a parte em que eu estive presente foi toda em catalão. Por isso também não consegui relacionar-me nada com os agricultores, porque só a seguir é que era a parte em espanhol, e nessa parte pediram-me para ir ao campo recolher outros dados para o banco de genoma das maçãs, não sei o quê. E por isso faltava-me esta parte, ok, é muito bom, estamos a ter um ótimo trabalho, estamos a selecionar de acordo com aquilo que o agricultor precisa para produzir em quantidade, estamos a selecionar de acordo com o que o consumidor quer, mas eu preciso de acompanhar o agricultor durante o tempo inteiro e não só apresentar-lhe os resultados no final. Por isso a investigação para mim não dava. Entretanto, houve uns problemas e em vez de fazer o meu estágio na Lusocem, fiz uma tese. E pediram-me, e a Lusocem propôs-me então fazer a tese com eles, mas com o INIAV, Instituto Nacional de Investigação. Por isso, tudo aquilo que eu não queria, que era ainda mais investigação pura e dura. Mas foi muito bom, fiz a tese no herbicida, para uma infestante que é a Quinoculoa filopógona no arroz, e aqui, pronto, passei muito tempo em laboratório, no INIAV, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mais horas ainda, muito tempo em estufa, a pôr as plantas a germinar, as sementes a germinar, depois a transplantar, a pôr em estufa, tudo e mais alguma coisa, para depois então testar o herbicida e matar as plantas. E ver se morriam ou se não morriam. E ao mesmo tempo tive a sorte de, enquanto fazia isto, também poder acompanhar no campo, ou seja, pedi à Lusocem para assim que começassem as sementeiras, porque eu comecei a tese em fevereiro e as sementeiras de arroz é só lá para maio. Por isso pedi para ir acompanhando também no campo e acabei por fazer muito mais coisas para além da minha tese, porque quando ia ao campo com eles às 6 da manhã era para contar as infestantes todas, sabem fazer aquelas amostras em que se manda o arco e conta-se as infestantes todas que há. Pronto, eu não contava só as minhas, mas contava todas as que havia nesse meio metro quadrado nas várias repetições que fazíamos. E isso foi muito bom porque também me deu deu-me mesmo as idas ao campo em vez de estar só fechada no laboratório. Outra coisa muito boa, ter feito a tese fora do ISA, no sentido de estar com uma empresa por trás e estar com o INIAF, foi a oportunidade também de ter ido à Grécia. Não sabia, mas a minha orientadora do ISA, a professora Ana Monteiro, disse-me: Maria, olha, eu vejo que tens imensas possibilidades, consegues fazer uma boa tese, e se tens, por muito boa que a tua tese esteja, se a ciência ainda não tiver validade, não podes ter mais de 18.
E eu acho que tu tens possibilidades para ter mais, por isso vamos apostar num 19, e então, olha, vais ali a Espanha, ao congresso, nesta altura estamos a ter um congresso em Oeiras, com pessoas de todo o mundo a falar de infestantes e a darem as novidades que tinham sobre não sei o quê, e eu, tipo, analfabeta no meio dos doutorados todos, sem saber o que é que sequer é uma novidade, tipo, porque ainda não sabia o que é que estava por trás dessas novidades sequer. Mas pronto, e a professora dizia, olha Maria, vais à Espanha, a Viga aqui ao lado, apresentas a tua tese ou um póster da tua tese e já podes competir pelo 19 ou pelo 20. E eu, pois professora, tudo bem, Espanha é aqui ao lado. As pessoas todas despediram-se de mim a dizer, então pronto, vemos em Espanha. E eu, ok, vemos em Espanha. A minha orientadora do INHAV, entretanto, manda-me um mail a dizer, olha Maria, não consegui que fôssemos a Espanha, as inscrições, a submissão dos abstratos já fechou, vamos ali a Santarém. E eu, ótimo, tipo, Santarém, apresentar na mesma língua, ainda melhor, tipo, aqui ao lado, 2 horas, a 1h30, está ótimo. Nessa noite recebo um e-mail a dizer, olha Maria, não consegui que fosse a Santarém, também já fechou, vamos à Grécia. Temos até, isto era para uma terça-feira, temos até sexta-feira para submeter um abstrato. E eu, ok, tipo, nem sei como é que isso se faz, mas vamos a isso. E fomos, e fui à Grécia, e eu era uma analfabeta no meio dos doutorados todos, era tudo malta doutorada, e eu ainda nem mestrado tinha, por isso era uma licenciada. Toda a gente me perguntava, então, e como é que é doutoramento? Já escolheste a faculdade, a universidade para que vais? Olha, na Holanda o professor não sei quantos, olha, aquele professor italiano dá aulas na universidade. E eu, bem, investigação não é bem a minha cena, preciso de campo, mas pronto, foi muito bom perceber que os investigadores também são pessoas normais, que também bebem copos, que também vão à praia, e visitar campos de arroz na Grécia também é uma ótima oportunidade. E pronto, e aí fiz muitos contactos que depois me ajudaram na tese. A verdade é essa, é que depois eu acabei, ainda não tinha feito muita parte da revisão bibliográfica, e o facto de ter ido à Grécia e ter conhecido também, lá está, os melhores dos melhores em termos de infestantes, permitiu-me depois estar a escrever a tese e estava a citar estas pessoas que eu tinha ouvido. Por isso, se eu precisava de alguma coisa muito concreta, escrevia um mail, olha, professor Francisco Vidotto, o italiano, precisava disto para a minha tese, não sei se me pode disponibilizar um artigo e tal. Impecáveis. E a verdade é que esta malta, tipo, basta conhecerem que facilita logo a vida. Mas pronto. E durante este ano também continuei a ajudar no projeto dos termossos, e foi muito isto. Foi tese, termossos, e pronto, e como os termossos também me davam dinheiro, a verdade é que os termossos era a parte da investigação que eu não gostava e que não, mas davam-me à hora. E então era uma ótima oportunidade também para ir viajar, e por isso foi um ano também que viajei imenso e aprendi a viajar também de forma, como é que se diz? Como sendo agrónoma, ou seja, por exemplo, fui às Canárias e fui ver estufas de papaias e de mangas, ou onde quer que eu fosse, ia visitar os pequenos produtores ou os produtores que lá havia. E isto dá também outra rede de contactos e outra à vontade, e basta dizermos, olá, sou Maria, estudo engenharia agronómica, e adorava conhecer um pouco mais das culturas daqui, que as pessoas abrem logo as portas. Pronto, e para além disto tudo, durante a licenciatura toda e durante o mestrado, eu acho que a rede de contactos é mesmo aquilo que se leva de melhor do ISA, e a verdade é que todos os encontros da IASA que fui fazem esses contactos, depois vêm ajudar no meu dia-a-dia. E eu agora no trabalho eu às vezes digo, olha, não sei, mas o meu colega de não sei onde que estudou na UTAD, tipo, sabe? E isto dá-nos, tipo, estas redes de contactos de provas de vinho, das feiras nacionais de agricultura, da agroglobal, de dias de campo, adicionem todas as pessoas no LinkedIn que se precisarem de alguma coisa, eles estão lá. Depois de defender a tese, surgiu a oportunidade de ir ao Paraguai ao encontro da IAS, mas da América. Ao DMA, não é? Exatamente.
E surgiu esta oportunidade e eu fui, ou seja, fui aceita, tive que fazer uma cartazinha a dizer que queria ir e isso tudo, e aceitaram e fui. E já que ia para o Paraguai, pensei, tipo, não vou ao Paraguai, não vou para o outro lado do mundo, tendo acabado agora o curso, para ir a um encontro de uma semana e voltar. Tipo, vou, mas quero ficar mais tempo. E então comecei a chatear imensas pessoas, tipo a Vitória Paz, a ver se me arranjava connects na Segal, para ir para o Chile, porque achava imenso que eu queria imenso ir para o Chile, porque me dava a oportunidade de trabalhar com uma cultura que nós também temos cá, o tomate, ainda por cima de uma forma mais tecnológica do que cá. E por isso era ir para aprender ainda mais para trazer para cá. Entretanto, esse Segal nunca mais me respondia e estava no Paraguai, entretanto já, mas levei a mala como se fosse. Ou seja, eu fiz a mochila para passar o tempo que fosse preciso. Tudo aquilo que eu sabia, não marquei voo de volta. Tudo o que eu sabia é que o meu irmão casava-se dia 5 de junho e por isso tinha que estar em Portugal dia 5 de junho. Mas fui a 7 de janeiro, por isso tinha imenso tempo. Pronto, e fui e continuei, ou seja, eu estava no Paraguai, no encontro, naquela altura em que, sei lá, momentos mais mortos de jantar em que não há assim tanta festa, estava eu no computador com a Vitória a mandar-me empresas de tudo o que era vindo de adegas para eu mandar estágio, para mandar currículo para tentar fazer um estágio, ninguém me respondia. Mas pronto, e neste encontro acabei por partilhar, olhem, gostava imenso de cá ficar mais tempo, mas não sei o que é que hei de fazer porque pronto, ninguém me responde, eu quero imenso ficar, mas também não posso estar aqui por tempo indeterminado tem as suas despesas, não é? E houve uma rapariga, presidente da IAS do Equador, que me disse, Maria, olha, o Equador recebe de braços abertos, tem um programa da Expro que são 3 meses, um mês em cada estágio, com tempo a viajar pelo meio. Incrível, tipo, é tudo o que eu preciso. Acabo o encontro, faço um mini mochilão, viajei um bocado, aí já, entretanto, comprei o voo para o Equador e nisto estou em São Pedro de Atacama, no Chile, e recebo um e-mail da Segal a dizer que que querem contar comigo e querem fazer uma entrevista por Skype ainda naquele dia e isso tudo. Pronto, à qual eu respondi, agradeço imenso, mas neste momento já tenho um voo marcado para o Equador e a pensar, tipo, se calhar pode ser que eles me digam que pagam um voo de volta ou que me pagam um outro voo, mas não. Fui para o Equador e fui muito feliz no Equador. No Equador fui recebida, eu achava que ia para o Equador e que ia viver, sabem, quando fazem a mochila a pensar, não, eu vou para o outro lado do mundo, vou ter que me desenvencilhar sozinha, tipo, viver sozinha, tudo aquilo que eu nunca fiz, porque os meus pais, eu sou de Lisboa, fiz o ISA todo em casa com os meus pais e com o meu irmão, tipo, a única experiência que tive foi um mês na Agromais em Santarém, um mês e meio em Espanha, não tive mais nada do que isso sozinha. E então, pronto, vou viver sozinha, vou ganhar a minha independência, e nisto vou para o Equador e sou recebida por... No aeroporto tinha 3 pessoas da IAS a receberem-me, estas 3 pessoas levam-me para a faculdade, onde vou ser recebida também por ela, a minha irmã, uma das minhas irmãs, e fico a viver em casa de uma família. Pronto, e faço então o meu primeiro estágio, em que depois supostamente o estágio ia-me dar casa, mas não me deram, então fiquei o resto do tempo a viver com esta família, que eram 5 irmãos, 2 pais, tipo, incríveis, que me deram tudo, mas tudo, vocês não têm noção. Eu não podia fazer nada, não me deixavam lavar a louça, não me deixavam fazer nada, por isso tudo que era independência, esqueçam. Tipo, estava numa casa incrível, fui mesmo bem recebida, e estagiei este mês na zona mais pobre de Quito, que é no sul de Quito, e numa escola que tem educação popular, que é aquelas escolas de educação mais ao ar livre do que propriamente dentro da sala. E basicamente tem uma horta que é alimentada por um projeto de compostagem que é alimentado, por sua vez, pelo mercado de Quito, que tem, ou seja, todos os restos dos legumes levam para lá, eles fazem a compostagem para depois ter adubo para a horta e a horta vai alimentar então o refeitório
e vai alimentar depois, o refeitório por sua vez alimenta todos os alunos, mas também os pais e as famílias que não têm mesmo dinheiro e que precisam de comida. Pronto, então os meus dias eram passados nesta horta biológica, com o projeto de compostagem também, que queriam expandir para não só ter adubo para a horta, mas também para vender. E trabalhava muito também com as crianças, ou seja, eram as crianças que vinham ajudar a mondar, a fazer tudo e mais alguma coisa. E pronto, e foi este mês e meio, aliás, foi um mês, depois entretanto tive férias de carnaval e fui com a família para a praia, também conheci um pouco mais do Equador e depois voltei e entretanto era suposto ter ido fazer um estágio em Rosas, acabei por ir só conhecer o estágio, mas depois houve um problema e só podia ser recebida na semana a seguir, então acabei por ir para outro estágio que eu ia a seguir, que era uma quinta espetacular, uma fazenda daquelas mesmo, estão a ver o submundo, aquilo era completamente submundo, em que é tudo à mão, não há autocolismos, os banhos é com balde, pá, incrível. Ou seja, em que se comem larvas porque é bom, tipo de entrada, e é o melhor petisco que me podem dar, então eu não posso dizer que não e tenho que comer a larva. Mas é tudo feito à mão, ou seja, eu tinha ido a pensar que ia para o Chile, onde era tudo mais tecnológico, e acabo num sítio onde nem sequer há roçadoras, em que tipo cavar é tudo à mão, tudo que é colheitas de milho e não sei o que, são 60 hectares à mão, plantar mandioca também à mão, ou seja, tudo à mão. Mas também a viver numa casa com uma família, em que muito bem recebida, como sempre, e pronto, e depois, entretanto, só lá tive 3 dias, porque nesse fim de semana fui passar o fim de semana a Quito, à família que me tinha recebido primeiro e que ficou a minha família lá, e pronto, e quando fui passar o fim de semana, sexta-feira, a minha mãe já só me ligava a dizer: Maria, tens que voltar, as fronteiras vão fechar, vai tudo isto, vai aquilo. E sábado à noite recebi, às 8 da noite, uma mensagem da embaixada a dizer que a fronteira ia fechar e que a partir de segunda-feira não havia voos. Pronto, e então apanhei o voo de domingo às 4 da manhã e voltei para Portugal. E voltei para Portugal numa altura em que ninguém quer contratar, aliás, numa altura em que está toda a gente a despedir. Eu cheguei dia 16 de março, quando o Covid explodiu, apanhei o último voo e por isso ninguém queria contratar, e as entrevistas a que eu ia continuar a fazer entrevistas davam sempre preferência, se calhar, a colegas meus que estavam a mudar de trabalho, ou seja, estavam a trabalhar há um mês ou 2, mas que queriam mudar, porque tinham estado a trabalhar e não tinham estado a viajar como eu tive. E pronto, e então tive durante uns tempos sem fazer nada, como quem diz, a escrever artigos que entretanto me pediam da tese, tive a fazer cursos online e pronto, e tive a quarentena toda também, mas fiz o curso online de agricultura de precisão também, e fui-me entretendo assim, até que depois em agosto, em junho, julho, fartei-me e pensei, não, tipo, vou mas é fazer umas vindimas que aí aceitam-me de certeza. E fui fazer umas vindimas para o Douro. Antes de ir para as vindimas, tive uma entrevista de emprego para esta empresa em que estou aqui, em que estou agora, e basicamente o meu chefe, desculpem, a Vitória estava a mandar mensagens para o bate-papo, o meu chefe disse-me, olhem, o meu chefe, eu perguntei, pronto, ok, desculpem, foi a Vitória que me disse para ir fazer vindimas. Se calhar foi assim, foi, desculpa Vicky, tens razão. Mas pronto, ela disse-me para ir fazer vindimas, eu fui fazer vindimas, mas antes de ir fazer vindimas tive uma entrevista de emprego para esta empresa em que estou agora e basicamente percebi que a entrevista tinha corrido muito bem e perguntei ao meu chefe, olha, eu não sabia, ou seja, não sei qual é que vai ser o resultado desta entrevista, mas eu para a semana começo vindimas no Douro. O que é que eu faço? Tipo, cancelo as vindimas, diz-me a tempo de eu cancelar, porque eu vou dar preferência sempre, vou privilegiar o facto de um trabalho a tempo inteiro do que as vindimas que são um mês ou um mês e meio.
E ele respondeu-me: Maria, não te preocupes, vai fazer as vindimas, que se eu quiser ficar contigo, fico contigo depois das vindimas e é mais uma experiência que ganhas. E eu, pronto, ok, fui para o Douro, fazer vindimas no Douro, um estágio super físico, muito cansativo, 18 horas por dia, mas numa adega também pequenina, onde pude passar pelos processos todos e um bocado aquilo que a Vitória dizia de começar numa empresa, fazer vindimas numa casa pequena, dar-nos este privilégio de passar por todas as etapas. E durante as vindimas já estava muito cansada daquilo, porque lá está, são 18 horas por dia, sem folgas, e soube que tinha ficado nesta empresa, então às tantas já só me queria vir embora. Mas pronto, mas tinha acordado com o meu chefe que era até ao fim das vindimas, então fiz as vindimas todas e no final vim trabalhar para o Algarve, por isso saí do Douro e vim para o Algarve. E tive primeiro muito tempo em formação, a dizer que tive formação sobre bioestimulantes, sobre tudo o que é indutores de defesa, nutrição, porque, ou seja, nós no ISA, por mais que tenhamos cadeiras, aquela nutrição logo no primeiro, segundo ano, e depois os fertilizantes, acabamos por dar muitos fertilizantes NPK e não tantos de nutrição especial. E por isso sentia que precisava saber mais disso, aliás, porque eu sou comercial. Aliás, não sou comercial, o meu chefe diz-me que eu sou engenheira agrónoma, mas tenho que fazer parte comercial também. Por isso faço o acompanhamento técnico aos agricultores e no fim tenho que aconselhar também de acordo com os nossos produtos e vender os nossos produtos. E por isso precisava de conhecer os nossos produtos, tive muita formação nessa área, tive também muita formação em termos das culturas que estou a apanhar aqui, porque eu às tantas tinha tido fruticultura no ISA, mas não tinha tido nada sobre abacates, nada sobre mangas, papaias, pitaias, banana, ou seja, eu apanho isso tudo aqui no Algarve, pronto, framboesas e mirtilos também apanho citrinos e vinha, mas de repente eram muitas culturas e então pedi também formação com os produtos, mas dentro destas determinadas culturas. E pronto, e tem sido um desafio, tem sido muito, muito bom, tenho aprendido imenso, estou sempre a aprender porque são culturas de facto, muitas culturas e de facto muito diferentes. Estou sempre em contacto com pessoas lá de fora, muitas das vezes eu envio as dúvidas que tenho para o grupo do WhatsApp da minha empresa e é o meu chefe a responder. Temos lá também o espanhol, porque a nossa maior parceria é com uma empresa espanhola, com a Arvensis, e a Arvensis está espalhada por 52 países, acho eu. E tem muitos na América do Sul e América Central. E então, basicamente, eu quando mando perguntas, é o meu chefe a dizer: Álvaro, pergunta aí ao não sei quantos da República Dominicana, olha, pergunta ao do Peru por isto. E acabo por estar muito em contacto com essas pessoas todas, ver muitos webinars e pronto, adiciono essas pessoas todas depois também no LinkedIn, que é para fazer depois às vezes os contactos diretos com eles. E pronto, e foi este o meu percurso. Não sei se têm perguntas. Eu queria te perguntar quanto tempo é que demoraste a fazer a tua tese? Então, eu comecei a escrever a tese. Eu não fui aquela pessoa que de setembro a janeiro tinha o plano de tese feito, não. Eu, contra o seminário, nós na altura podíamos, acho que foi o último ano, seminário, podíamos apresentar o plano da tese em janeiro, eu só apresentei o plano da tese em junho. Mas comecei a escrever a tese em fevereiro, depois das missões, a escrever não, a fazer parte prática, e entreguei em outubro, com muitas viagens pelo meio. Okay. E com termossos também. Eu não percebi como é que entraste nesse estudo dos termossos, foi pelo ISA ou foi? Foi um dia, isto são coincidências da vida, não é? Estava a mondar as cebolas sozinha, aliás, não estava sozinha, estava o Pedro Jales Barba a fazer a monda química no trigo e eu estava a fazer a monda manual nas cebolas. E pensei, entretanto vi pessoas também ali nos termossos e já sabia que era um estudo, uma coisa mais ou menos interessante, um projeto novo,
investigação mundial, não sei o quê, e pensei, tipo, se eu me despachar aqui a fazer a monda das cebolas no final, já que estou toda suja, pergunto se não precisam de ajuda ali também. Pronto, e foi assim. Despachei-me a fazer a monda das cebolas, fui ter com eles e perguntei se precisavam de ajuda, disseram-me que sim. E fiquei, e pronto, e depois ficaram com o meu contacto, e nas vezes seguintes que precisavam de alguém para mondar, nessa vez foi de borla, não é? Voluntariado. A partir daí começaram a mandar mensagens a dizer: Maria, precisamos de ajuda neste dia, o que é que achas deste preço por hora? Podes chamar amigos? E pronto, e fazia isto com amigos. Primeiro eram só mondas, depois começaram a ser mais coisas, e pronto, e fui ficando e organizava as equipas para eles e fazia as coisas. Super interessante, nem fazia ideia que tinha havido esse estudo. Agora já não há, pois não? Olha, o projeto acho que eram 3 anos, deve ter acabado o ano passado, mas era o professor Aquilo era Neves do professor Martins. Neves Martins. Era, Sim. não era? Então acho que já não há, porque quando nós fomos pedir se podíamos usar aquela parte para o Solidariza, ele disse que podíamos porque já não havia nada. Pelo menos Não, ali. agora acho que sim, a parte de campo já acabou, agora é a parte ou seja, já acho que selecionaram uma variedade e agora precisavam é de multiplicar as sementes, mas acho que isso não vai ser feito ali no ISA. Posso perguntar o que é que era esse projeto, qual era o intuito? O intuito ou seja, são os termoses, a espécie Lupinus mutabilis, é uma espécie muito interessante porque é muito proteica e tem também muito interessante em termos de anticancerígenos e tudo assim. E por isso, o objetivo era trazer dos Andes para a Europa. E então temos que selecionar as variedades mais selecionar as cultivares que melhor se adaptam ao nosso clima, ao nosso solo, às nossas condições. Nos Andes aquilo está a 4.000 metros de altitude, nós estamos a plantar, a semear junto ao mar, por isso há muita coisa que se tem que fazer em termos de selecionamento e melhoramento genético. Mas e nós não temos variedades, isso era com termoço, não temos autóctones? Qual era? São diferentes? Esta é mais proteica. Ok, está bem. A quantidade de proteína é mesmo, sei lá, acho que é mais 50%. Ok, boa. E são muito bons. Depois comi no Equador e, de facto, não se tem que descascar. A casca é rica em cálcio. A primeira vez que eu comi termossos no Equador, ficaram só a olhar para mim: o que é que estás a fazer à tua vida? A casca é aquilo que tem mais cálcio, tipo, isso não se faz, não precisas descascar. E pronto, e a verdade é que a casca lá não é muito fininha, não é preciso, e são muito bons. E eles comem tipo termossos com atum, termossos na sopa, termossos em todo o lado. Eu precisava fazer outra questão. Não tem a ver bem com o teu percurso, peço desculpa, mas logo no início falaste que fizeste o 4º ano sem especialização. Como é que isso funciona no mestrado? Tens 3 sempre cadeiras obrigatórias e depois vais escolhendo 2 cadeiras opcionais por semestre. Ok, mas ou seja, isso tu podes logo desde o início fazer com alguma especialização? Podes, tens várias Ok. especializações. Tens o viticultura e enologia, hortofruticultura e viticultura, proteção de culturas ou de plantas, não sei. É proteção de plantas. Proteção de plantas, agropecuária e não sei o que mais. Mas Ok. tens vários. E engenharia rural, se não me engano. Se fosse Também. hoje, se calhar teria feito em proteção de plantas, pelo Também simples. temos outro radical. Exatamente, o exato. Teria feito de proteção de plantas pelo simples facto de que há cadeiras, como entomologia e patologia vegetal, que se não escolher como optativas, que não escolhi, acho que são as cadeiras que agora mais falta me fazem, porque são aquelas em que a matéria é mais difícil de estudar por mim. Ou seja, é mais fácil para mim estudar o ciclo cultural da papaya e qualquer frutícola do que propriamente estar a estudar o ciclo de vida dos fungos e dos insetos. Já agora faço outra.
Não sei se há mais alguém tem perguntas, mas... Uh, quanto ao mestrado e à investigação que fizeste, é fácil haver essa ligação com a INIAV ou com outra empresa ou laboratório, ou tiveste assim um bocado de sorte na coisa? Eu tive sorte porque eu já trabalhava com o Lusocem e na altura a ideia era até fazer uma tese com os termossos, mas depois chegámos à conclusão que não conseguiam ajudar-me, porque era um projeto ainda muito recente, que não tinham bases para me ajudar cientificamente. E que então fui então para o arroz, para um projeto para o Mais Arroz, e fiz então a tese neste projeto com a doutora Isabel Calha, também do INHAV. Tens que ver a lista de temas de tese, ou então propor. Por acaso, no meu ano foram mais os temas que propusemos do que aqueles que seguíamos os temas em si. Mas mesmo a Daniela, que está aqui, fez acho que um tema proposto, mas relacionado com uma empresa. E eu acho que tem toda a mais-valia fazer logo diretamente com as empresas do que fazer um tema só do ISA, porque abre-nos as portas para o mundo real, para o mundo do trabalho e para contactarmos diretamente com o trabalho em si. Outra coisa que também ajuda e por acaso foi pura coincidência, o projeto aquele programa de coach do ISA, do Aluno ISA. Eu fiquei com a minha terceira opção, por acaso é o engenheiro Gonçalo Canha da Lusocem, por isso foi tudo umas coincidências de no dia em que fui colher as infestantes das cebolas, conheci o engenheiro Gonçalo Canha, não fazia ideia quem é que era, e depois pulo como terceira opção. Aliás, eu acho que já tinha posto já tinha escolhido e tinha sido a minha terceira opção, e depois fiquei com a terceira opção e fiquei com ele. Pronto, eles foram conhecendo o meu trabalho e foram pedindo diferentes coisas. Enquanto tive também de quarentena, o confinamento todo, também me chegaram a pedir para ir a Coimbra, porque eu estava em Coimbra por acaso, e eles pediram para ir lá, acho que era a DRAP de Coimbra, ensinar um aluno que lá tinham a fazer a caracterização das plantas de termossos, porque também lá tinham ensaios. Por isso, acabei por fazer várias coisas com eles. Já agora, pá, ninguém fala, vou-te continuar. Sobre isso, disseste fazer já uma tese em parceria ou alguma investigação em parceria com a empresa. Eu não sei se também, e se calhar pode variar, mas ou seja, podes pensar num projeto ou mesmo das listas de projetos, são as empresas que já dão coisas para uma pessoa pensar, ou seja, querem fazer investigação, por exemplo, no termoço, e a empresa diz ao ISA, olha, quero fazer, se estiverem ali interessados nisto, pode fazer. Ou tu é que pensas numa coisa e vais à empresa, perguntas, querem ajudar-me a fazer isto? Há assim alguma, não sei, algum procedimento? Os dois. É Tanto pode ser a conforme, empresa exatamente. a propor, como seres tu a propor. Ok. E vou do ISA à empresa, ou vou à empresa e depois meto essa proposta para o ISA? Ou também depende? É um bocado indiferente, depende da relação que tens com a empresa. Certo. Ok, obrigado. Porque o ISA pode-te dar opções de empresas, mas se a empresa quiser, escusas de estar a ver outras opções. Não sei, mas há teses giríssimas. Por exemplo, lembro-me que do Alvalade, não sei se sabem quem é, a tese dele foi sobre, acho que basicamente perguntou ao professor António Monteiro, que já não sei se o apanharam ou não, porque é que havia pimentos padrão que picavam e outros não. E então a tese dele foi sobre isso, porque o professor disse que era um bom tema para estudarem. Há temas giríssimos e que partem das nossas curiosidades. Acho que para a tese tem que ser uma coisa que gostem de fazer, não pode ser algo vou fazer só isto só para despachar. Não, pá, façam algo que gostem, porque é muitas horas a batalhar no mesmo. Tinhas falado que tinhas pensado em fazer a tese, mas em estágio. Uhum. Conheces alguém que tenha feito? Sim. E como é que correu, sabes? Correu muito bem. E a verdade é que na altura diziam que no ISA valorizavam muito mais as teses de propriamente relatórios de estágio, e de todo que é verdade.
E as Pois, pessoas que é que conheço já que e foi um professor, que nós estávamos a falar sobre isso, e foi um professor que nos disse diretamente que mesmo que tenhamos um estágio muito bom e um relatório muito bom, como a maior parte dos professores que avaliam estão habituados à tese normal de estudo, que às vezes, pronto, mesmo sem querer, as notas acabam por ser mais baixas do que uma tese de estudo, de pesquisa. Mas olha, eu não sei para que é que a nota da tese conta. Tipo, imagina, eu tive 19 na tese e a minha colega que teve 17, que se calhar acho que teve 17 ou 18, por acaso agora não sei, é muito provável que tenha sido 18 e que fez um estágio na Cartucha, foi convidada para ficar lá. E eu fiz a tese e não tive convite nenhum para ficar. Sim, o estágio atrás sempre esse benefício também. Eu acho que, ou seja, a nota não é tudo e o estágio em si é uma oportunidade de contactar com pessoas e que, se gostarem do teu trabalho, querem ficar contigo. Exato. Mas no estágio também é preciso termos sorte, porque também uma professora também já contou a história de uma rapariga que também fez em estágio e teve azar que a empresa pôs literalmente a fazer quase trabalho de operário. Não a deu nada a investigar, nem mostrou muito interesse, ou seja, ela depois para o relatório acabou por nem ter muito por onde falar, nem por onde investir, porque pronto, não teve assim grande atividade na empresa. Olha, pois não sei, mas por exemplo, por acaso as pessoas que eu conheço ou não acabaram por fazer o relatório porque depois nunca chegaram a fazer porque começaram a trabalhar e a ganhar dinheiro e fartaram-se disso. Ou então, por exemplo, no ano em que eu estava a fazer a tese, também estava uma rapariga que era, acho que angolana, a Luísa, que fez um estágio na Sugal e que depois tipo, ficou quase com a promessa de vamos e em Angola vamos te ajudar a abrir uma fábrica. Tipo, eu acho que os estágios têm imensas vantagens. Isso é uma oportunidade ótima, foi fantástico mesmo. Sim, tipo, ou seja, as teses também se fazem. Eu fiz a tese e não me arrependo de ter feito a tese porque fiz com empresas. Não me surgiu logo um plano ou seja, não me surgiu logo uma proposta de trabalho, mas se calhar tipo, há 6 meses surgiu. E pronto, e de facto ainda acho que foi o mês passado que me ligaram a perguntar: Maria, estás feliz onde estás? É que se não estiveres podes-te mudar para nós. Conhecemos o teu trabalho e gostávamos muito de trabalhar contigo. Por isso, sabe, acho que tem as suas vantagens trabalhar diretamente com empresas. E uma coisa que eu estava a dizer há bocado, que era isto de conhecerem pessoas e isso era porque eu agora, por exemplo, quando vou visitar agricultores, por exemplo, há um senhor que me pediu no outro dia para ensiná-lo a podar maracujás. Há outro que me pediu para ensiná-lo a podar figueiras. E são perguntas muito específicas e eu, pronto, os maracujás consegui preparar-me a tempo, ir lá e ensinar porque estive a estudar em casa, os das figueiras perguntou-me no momento. E de facto ninguém sabe podar, há muito poucas pessoas que sabem podar figueiras. E a verdade é que eu sabia num encontro, não foi num encontro nada, foi numa Feira Nacional da Agricultura em que eu estava a representar o ISA, a pessoa que estava a representar, uma das pessoas que estava a representar o TAD, fez a tese, ou estava a fazer tese com figueiras. E depois encontrámos-nos outra vez num simpósio de fruticultura, porque eu ganhámos um prémio das 24 horas também, e era o simpósio de fruticultura, e ele foi lá apresentar uma coisa em Figueiras, um póster. E a verdade é que quando este agricultor me perguntou como é que se pode Figueiras, eu disse-lhe: olha, eu não sei, mas vou-lhe dar aqui o contacto de um colega meu que é perito nisso. E por isso, isto termos redes de contacto com pessoas de Portugal inteiro, que a IAS nos dá, e mesmo do mundo inteiro, dá-nos esta possibilidade de podermos dizer não sei, mas esta pessoa sabe. Porque uma das coisas que eu noto imenso e que tinha imenso medo é dizer a um agricultor: olha, não sei. Mas não é um não sei nem quero saber, é não sei, de facto nós não temos que saber tudo, mas esta pessoa sabe, ou então não sei, mas
mas vou estudar e já lhe digo alguma coisa. E se calhar às vezes até lhe digo 5 minutos depois, basta-me enviar uma mensagem. Mas é este cuidado que temos que ter de não dizer diretamente não sei, mas arranjar soluções. E ter contactos é o melhor que há. Por exemplo, ainda agora tive que escrever um artigo, uma chefe pediu-me para escrever um artigo sobre um fungo da família Botryosferiaceae, que é as doenças de lenho, que é o mesmo complexo de doenças da videira, mas no abacate. E a verdade é que, bem, precisava de um colega para me ajudar a escrever, depois precisava de uma professora do ISA que revisse o artigo, então mandei e-mails para todos os professores do ISA, e depois precisava de um esquema, ou seja, precisava de um desenho, de um esquema do ciclo cultural, e um colega meu mandou-me aquilo que tinha imaginado na cabeça, e eu mandei tudo para a Marta Esteves, também que é do ISA, e ela desenhou-me aquilo do dia para a noite, e então tenho um artigo feito com diferentes pessoas e que faz a diferença também conhecerem pessoas, artistas, mas que percebem e que são engenheiros, porque vão perceber como é que é o ciclo cultural e que vão desenhar uma coisa mesmo científica e não, ou seja, não era a mesma coisa que eu pedir a uma amiga minha design. Eu pedi a uma amiga minha design para me fazer a escala fenológicas das minhas infestantes da tese, e foi incrível, e fez, mas é muito mais difícil de explicar e de estar a tirar as fotografias todas do que propriamente alguém da área. E por isso façam contactos e conheçam isso tudo. António, o meu patrão chama-se António Coelho. Obrigado, Maria. Estou aqui a perguntar. É da Fita Livros. Olha, agora para fazer outra pergunta. O programa lá que fizeste lá com o IAS do Equador, lá, o Expro, isso como é que funciona? Há em todo lado? É só lá do Equador? Não sei. Não. Há em vários sítios, ou seja, os equatorianos, muitos deles já tinham feito na Suíça, na Alemanha, por aí. Ou seja, onde há IAS, supostamente há este programa. Menos em Portugal, acho eu. Em Portugal também, se tu pedires, arranja. Sim, está bem. Sim. Não, eu sei porque eu... Mas não está lá no site. Não está? Não. Mas supostamente sim, porque eu tinha uma equatoriana que queria vir para Portugal, depois com o Covid não houve. Aliás, havia vários equatorianos na altura que queriam, porque como o WOCO, que é o Mundial, ia ser cá em Portugal, muita gente queria vir cá fazer e então arranjavam. Mas no fundo, pode não ser, não sei se é como no Equador, que cada mês é um estágio e são 3 meses. Aquilo que tem um custo associado de 100 euros, foi tudo aquilo que eu gastei praticamente, porque apanhei uma família que me deu tudo. Mas supostamente podes ter que pagar alojamento, podes ter que pagar alimentação, depende do país, mas normalmente a IAS consegue... que eles façam. Pois, depende imenso exato. Eu sei que na Alemanha paga-se, pelo menos aqueles estágios que sabia, pagava-se alguma coisa, em termos de alimentação, de comida. Eu estive, aquela quinta em que eu ia estar, em que não havia nada, tinha que pagar a alimentação, mas de resto as dormidas e isso normalmente estão associadas. Boa, obrigado. E levavam-me, por exemplo, levavam-me a festas e levavam-me a tudo. No Equador eu queria ser super independente e cheguei ao Equador e não me deixavam ir sozinha a lado nenhum, por segurança. Por isso, mas foi muito bom. Mais ninguém tem perguntas, pessoal? Eu tinha uma pergunta, mas foi mais porque eu cheguei um pouco atrasado e eu não percebi bem qual é que foi a tua tese. Pedi só repetir, por favor. A minha tese, olha, eu não sei o título da minha tese, acho que é Equinoclus, não sei,
isto é aquela coisa que os temas de tese são tão complicados que uma pessoa não decora, mas foi infestantes no arroz. Estudei um novo herbicida e Mas como é testei. que detestaste? Testei Ok, em ensaio. sim. Mas porque tu já tinhas algum tipo de experiência no arroz ou foi porque escolheste um assim? Como é que foi isso? Não tinha experiência nenhuma em arroz, não tinha experiência nenhuma com infestantes, não tinha experiência nenhuma com nada, mas foi um tema que me foi proposto pelo Lusocem, porque eu estava a ajudar num outro projeto de termossos e propuseram-me fazer o tema depois com eles, a tese. E tiveste que, foste muitas vezes ao terreno, ou seja, foste ver vários campos de arroz e tudo mais, ou não? Sim, ou seja, a maior parte da minha tese foi feita em estufa no INIAV. Era lá que eu tinha as minhas plantas a crescer, que as matava com diferentes doses de herbicida, fazia com doses abaixo e com doses acima, plantas de controle, e tinha sementes na altura do Ribatejo, do Alcácer do Sal e do Do Mondego. Mondego, sim. Por isso tinha as 3 zonas orizícolas principais portuguesas ali representadas, mas depois acabei por ir ao campo pelo projeto em si em que estava inserida a minha tese, o projeto Agro Mais Arroz, que também depois tinha que ir a campos, e o projeto no fundo era estudar vários herbicidas e ver a eficácia de cada um deles. Por isso eu quando ia ao campo via a eficácia do meu herbicida, mas via também a eficácia dos outros e tinha que contar as infestantes todas, não só as minhas como as dos outros. Ou seja, as infestantes todas que havia, no fundo. E depois, pronto, também acabei por ver os campos de arroz na Grécia pela oportunidade que tive de ir apresentar uma parte da tese lá. Ok. Então, mas diz-me uma coisa. Diz. Quais foram as conclusões ou principais ideias que tu possas partilhar em relação aos herbicidas e em relação à cultura que tu percebeste? Assim, principais pontos que tu possas dizer que conseguiste com o estudo e com as experiências que tu fizeste, que possas partilhar. Ok. Podem ser mais específicos, ou seja, podes dizer coisas assim mais específicas em relação mesmo à cultura. Ok, então, em relação ao arroz, é uma cultura mesmo difícil de controlar as infestantes por ser alagado, ou seja, é uma cultura que é feita debaixo d'água e por isso nem todos os herbicidas dão e há muito poucas famílias. Eu quando estive a estudar só havia o grupo de famílias de herbicidas A e o B e agora não sei dizer de cor a que corresponde o A e o B, mas é ALS, pronto, é determinadas substâncias e enzimas e eu agora não sei dizer de cor, mas só havia 2 grupos e todos os herbicidas que havia pertenciam a estes grupos. Entretanto, surgiram mais 2 grupos de herbicidas de estudo. O que eu estava a estudar pertencia ao grupo O, se não estou em erro, e um do grupo H, se não estou em erro também. E basicamente estes 2 herbicidas, aquilo que vinham tentar controlar as infestantes, porque o grupo A e com o grupo B todos os infestantes já estavam resistentes. As infestantes criam resistências e já não são combatidas através dos herbicidas. E por isso é preciso novas famílias, novos grupos químicos para controlá-las. E por isso estudei este herbicida. A verdade é que não teve a eficácia desejada, porque em determinadas zonas, como no Ribatejo principalmente, foram muito utilizados um outro grupo, um outro herbicida, que era o quinclorac, há muitos anos atrás, e que as infestantes criaram resistências, e este era do mesmo grupo que o quinclorac, que entretanto saiu do mercado e por isso já não havia herbicidas desse grupo, e tornaram-se resistentes. E por isso herbicidas já não têm eficácias desejadas porque há muitas resistências. É um tema mesmo difícil em termos de infestantes
e em termos principalmente para o arroz, porque lá está, é uma cultura alagada e tem que ser num tempo ótimo, e não sei se têm noção, mas o arroz, pronto, aquilo temos que baixar a água para aplicar o herbicida e para voltar, e há herbicidas também que são aplicados em que tem que estar tipo só as folhas das infestantes para cima e o arroz todo alagado, pronto, é uma confusão de arranjar ali um momento ótimo para mondar, e mesmo o resto, ou seja, é uma cultura mesmo desafiante, e pronto, e já não há eficácia que é suposto. Temos que optar mais por rotações. Não se pode fazer arroz 50 anos seguidos, se calhar é aquilo que se faz no Mondego há 50 anos, e nos campos do Mondego aquilo é super empastelado, então tem canteiros, e dentro do mesmo canteiro tem dividido ao meio. Imaginem que o agricultor de um lado do canteiro tratou, do outro lado não tratou. As águas misturam-se, há uma grande confusão, as sementes voam por todo o lado, há uma disseminação de tudo, de todas as sementes, e por isso vamos ter sempre problemas. Enquanto não houver também mais rotações culturais, com milho, acho que era milho que nós estávamos a estudar, e ervilha, se não me engano, também não vai lá. Porque a verdade é que nós estudávamos também, depois colhia-se o sol, dos sítios onde já tinha havido rotações e dos sítios em que não tinha havido rotação, e íamos ver o número de sementes que havia, das sementes das infestantes que germinavam. E onde havia rotações, as sementes de Echinoclea, que eram as mais difíceis de matar, de dizimar, eram aquelas que estavam nos campos onde não tinha havido rotação, a maior percentagem. E pronto, e depois também falsas sementeiras, tudo isso vai reduzir a quantidade, a presença de infestantes. Ok, obrigado. Ora é essa. Mas porquê? Estás interessado em arroz e infestantes ou só curiosidade? Sim, nós produzimos arroz e pronto, queria saber um bocadinho mais sobre os herbicidas, porque nós de facto tivemos esse problema e pronto, era mais por isso. Em que sítio? Aqui nas ilhas do Tejo, por Vila Franca e Navente, mais por esta zona. Ok, eu posso te enviar a minha tese se quiseres. A sério? Sim, supostamente não pode ser publicada por problemas, mas eu envio-te sem problema. Ok, obrigado. Depois dá-me o teu contacto, ou eu dou-te o meu mail e tu envias-me, vou por aqui. Ok, obrigado. Ou então de trabalho também vos posso dar. Se quiserem alguma coisa relacionada com nutrição, pragas, doenças, produtos resíduo zero, estão à vontade. Então, mas a cultura do arroz não é assim algo que te agrade para trabalhar? Ou seja, tu percebeste ou não? Calma. Se é uma cultura que eu gostava de trabalhar? Sim. Porque imagina, porque tu, ok que o teu foco foi mais em termos de herbicidas e estudar isso em concreto, mas tu deves ter percebido todo o procedimento e toda a logística da cultura, certo? Apesar de não se dar muito na universidade, pelo que eu percebi. Não se dá muito na universidade, mas se tiveres culturas arvenses vais ter um bocado. Tens é que escolher essa cadeira como opcional. Sim, acabei por conhecer e por ir ao campo e acompanhar desde a sementeira, a colheita já não, porque foi na parte final da tese em que era que me focar e escrever, mas acabei também por ir aos dias de campo organizados pelos OSEM e fui aprendendo e aprendi imenso. Acho que é uma cultura super desafiante e é engraçado que o meu chefe propôs-me, em vez, ou seja, quando ele me contratou era para vir para o Algarve e fazer a Costa Alentejana.
Algarve e Costa Alentejana. Mas depois, como viu na entrevista que eu tinha feito a tese em arroz, e ele trabalhou durante muitos anos em arroz, na Bayer, através da Bayer, propôs-me ir para Coimbra e fazer isto que eu faço aqui, ou seja, fazer Coimbra, ou seja, fazer o arroz, a área toda do arroz. E eu na altura, pronto, fiquei um bocado desiludida, mas no sentido de aquilo que ele me estava a propor para vir para o Algarve é completamente diferente daquilo que ele me estava a propor para ir para a parte do arroz. Porque no Algarve são culturas novas, são culturas em que os próprios agricultores andamos todos às aranhas. Ninguém sabe, tipo, apareceu agora o fungo que eu estive a escrever o artigo para entregar hoje à Agrotec, os agricultores chamavam fungo aéreo. É um fungo porque aparecia na parte aérea das plantas e as folhas provocava dieback, mas para eles é o fungo aéreo. E por isso é importante, é uma área muito mais fácil de trabalhar neste sentido, porque andamos todos às aranhas e os próprios agricultores também precisam de ajuda. Aquilo que eu senti e por isso é que eu também estou muito mais virada agora para o tropical. Os citrinos assustam-me imenso, tal como assustava se fosse para o arroz, porque os citrinos fazem-se há anos. Os agricultores sabem muito mais do que aquilo que eu posso saber acabar de sair da faculdade. E então, como o arroz assustava-me nesse sentido de aquilo que eu assisti é que os agricultores são todos muito teimosos, tipo, e fazem arroz há 40 anos e o arroz está mal, mas vai continuar mal porque eles não estão abertos a estas coisas e não estão abertos a trabalhar de maneira diferente, não estão abertos a fazer rotações, não estão abertos a fazer uma falsa sementeira porque vai atrasar a sementeira e porque depois não vão colher na altura ideal em que o arroz está a melhor preço. E enquanto não houver esta abertura, assustava-me imenso ir tentar vender produtos de agricultura sustentável, de nutrição especial e de bioproteção para agricultores que são se calhar mais, sabe, não, mais quadrados, desculpa a expressão, mas assustava-me, tal como me assusta imenso os citrinos, ainda não cheguei, estou aqui ao lado deles. Acho mais fácil de entrar com produtos novos e nesta área de resíduo zero, de agricultura sustentável, em culturas que são novas, em mangas, em papaias, em pitaias. Acho mais fácil e assusta-me menos. Mas o arroz é uma cultura super interessante e eu ando à procura de agricultores para fazer um ensaio para a periculária, para a cama. Por isso, se quiseres, podemos fazer um ensaio convosco a testar os nossos produtos, porque eu estou à procura. Isso seria com todo o gosto. Então pronto, tens aí o meu e-mail, envia-me um e-mail que eu estava a tentar para arroz, porque é a minha área, ou seja, eu vá até ao Montijo, desde Vila Real de Santo António até ao Montijo, mas também chego ao Ribatejo tranquilamente. Falo com a minha colega do Ribatejo e vamos aí. Ok, combinado. Adoro. O Negro já está a fazer parcerias e tudo. Exato. Ai, Vitória, não estou a ver. Oh, Vitória, fala! Deixa de mandar mensagens, Vitória, fala! É que a Vitória ainda vai perguntar, mas andas aos fundos ou às aranhas? Vou explicar, é porque quando eu estava na minha palestra, a Maria passou o tempo a mandar-me mensagens para me fazer rir, mas eu não me desbloqueei. Mas agora ela não sabe fazer cerimónia e perceber que estão aqui mais pessoas e que não pode ter estas coisas, senão fica a parecer mal em frente desta plateia. Quadrados pretos. Que me estão a julgar por trás. Completamente. Eu não ouvi nada, por isso não tenho dúvidas, desculpa-me. Tiveste a lavar a louça. Eu estive numa reunião. Então eu não leste o artigo que eu preciso te entregar. Não, filha, eu quero mais arranjar emprego do que ler os teus artigos. Se alguém souber de algum emprego. Trabalho não, que esses cansam. Um emprego mesmo só, das 8 às 5. Diz-me só mais uma coisa.
Diz. Eu agora, no que estás a trabalhar agora, ou seja, já disseste, tu estavas concretizado em relação, minimamente, mas qual é que é o teu maior objetivo ou o teu, entre aspas, sonho neste ramo? Ou seja, o que é que tu ambicionas chegar? Onde é que tu ambicionas chegar? Até onde? Eu não sei se isto é uma pergunta muito clichê, mas tipo, não sei se é mais mesmo em aspectos reais. Olha, sinceramente, não te sei responder. Tipo, imagina, aliás, sei, eu acho que não passa só por aqui. Eu agora estou a trabalhar muito, e é engraçado que eu disse, não sei se só viste essa parte, mas que eu disse de todo que não queria investigação e que não queria nada Pois, disso. não ouvi. Ok, então pronto, eu fiz vários estágios em investigação e a tese toda também no INEAB em investigação, e aquilo que eu vi é que não queria investigação porque queria o contacto direto com os agricultores. Mas lá está, deparei-me agora com este novo fungo, com esta nova doença nos abacates, e deu-me um gozo gigante estar a escrever um artigo para publicar, para informar os agricultores. Ou seja, eu estou no campo, vejo as coisas a acontecer, escrevo um artigo para informar os agricultores e depois então e proponho um tratamento e espero que as coisas deem certo. Espero que o tratamento resulte, porque no Peru resulta e por isso pode ser que cá resulte também. E neste momento, tipo, isto está-me a dar um gozo gigante, também há a oportunidade, por exemplo, agora de... Aquilo que eu ambiciono é conhecer, e de conhecer o mundo e de conhecer tipo, estes bosses mundiais que andam aqui a fazer as coisas. Por exemplo, vai haver o Congresso Mundial de Mangas em setembro, aqui em Málaga, tipo aqui ao lado, em que vêm os bosses mundiais todos, e se conseguir submeter um abstract até ao final do mês, pode ser que consiga a inscrição, que em vez de ser 600 euros, que fica a inscrição dada. E a oportunidade de conhecer, e falei com o meu chefe, pela possibilidade de fazer um abstract e um póster ou um artigo, o que for, e o meu chefe, aquilo que me disse foi: Maria, acho que é assim que nós nos diferenciamos, é assim a conhecer e a aprender e a saber as coisas. Por isso, neste momento, aquilo que eu quero é conhecer e ir lá fora. Pronto, o meu chefe, não sei se é só da boca para fora ou se é mesmo assim, que me vai dizendo: pronto, Maria, quando houver Covid, depois vais à República Dominicana 10 dias, 15 dias, um mês, que é para aprenderes lá como é que se produz abacates para vir para cá. Ou então, olha, tens que ir ao Peru porque este tratamento no Peru está a resultar, tens que ir lá conhecer isso tudo. Eu acho que passa um bocado por aqui. Às vezes sinto falta dos desafios da produção em si, de estar numa exploração em que se eu abro a estufa, isto porque um colega meu no outro dia estava a comentar comigo, Maria, se eu abro a estufa, ou seja, eu preciso de abrir a estufa para arejar, por causa das botrites e tudo isso. Mas se eu abro a estufa a temperatura baixa, e as mangas não gostam de temperaturas baixas, se eu deixo a estufa fechada, os polinizadores não entram. Tenho temperatura, não tenho polinizadores, tenho botrites. Tipo, se eu abro a estufa, deixo de ter temperatura, tenho polinizadores, mas não tenho botrites. Pronto, e eu sinto um bocado de falta destas tomadas de decisão, de perceber, de estar mesmo em produção e quando tudo não bate certo, ter que decidir e ter que escolher o que fazer. Mas neste momento sei que enquanto comercial é onde nós trabalhamos as horas que devemos trabalhar, ou seja, não fazemos horas extra loucas por aí. Conhecemos imenso. Eu agora, como estamos em confinamento, e há muitas empresas que não estão a receber e estão fechadas, é só por telefones, e-mails, e isso é a parte chata. Então o meu chefe tem-me estado a pedir ajuda para distribuir produtos de clientes que ele tem no Alentejo. Por isso tenho passado os meus dias a ir a Elvas, a Ferreira do Alentejo, a Alvito, tipo Évora, onde quer que seja, e estamos neste momento a fazer a distribuição toda por causa da floração da amendoeira e da oliveira. E isto tem-me estado a dar a possibilidade de, neste momento, eu conheço ou seja, conheço os encarregados todos das explorações da Elaia,
conheço muita gente e que vou conhecendo, e a oportunidade também de conhecer mais pessoas. E depois, tipo, a minha colega do Alentejo estava sempre a dizer, pronto Maria, agora quando quiseres podes ir para a frente de um olival e gerir tu, que já tens capacidade para isso. Mas pronto, não sei neste momento, num futuro próximo, o que é que ambiciono. Aliás, ambiciono conhecer o mundo, e se não fosse o Covid, adorava estar a chatear o meu chefe para ir ao Peru ver abacates, para ir ao Brasil ver mangas, para ir à República Dominicana ver o que quer que seja, mas neste momento não posso. Mas pronto, é um bocado por aqui. Quero conhecer e quero aprender. Acho que eu preciso estar constantemente a aprender. Sou aquela pessoa que, se eu tiver uma semana inteira só a ajudar o meu chefe a fazer distribuição e a sentir que não estou a aprender nada, sinto que a semana não valeu de nada. Prefiro, mas pronto, depois chegam-me revistas a casa, a Agrotec, a Frutas, Legumes e Flores, a Voz do Campo, e nem que seja tipo à noite abrir a revista para ler, para sentir que aprendi alguma coisa, ou ir estudar alguma coisa, ou fazerem uma pergunta e eu perguntar a quem tiver que ser para sentir que aprendi. Então, ou seja, sempre com o âmbito de aprender e várias culturas diferentes, não nunca te especializares e te focares só em apenas uma, correto? Imaginem, mas é neste momento porque eu estou a trabalhar nisto. Se tu me perguntasses há um ano atrás, quando eu voltei para Portugal, depois do Covid, com o Covid, eu queria trabalhar. E fui a imensas entrevistas. Eu nunca quis ser comercial. Eu acho que não tenho jeito nenhum para ser comercial. Aliás, os meus amigos, que eu acabo por visitar explorações em que estão lá amigos meus e tentar vender. É mais fácil tentar vender a amigos do que tentar entrar em explorações em que não conhecemos ninguém. Porque eu sou muito tímida. Isto de ir a uma exploração e tentar fazer conversa com um agricultor ou com quem quer que seja, a tentar vender, eles estão fartos de comerciais. Eles só dizem, vá, diz-me lá o que é que tu queres. E dizem-me, vá, diz-me lá o que é que tu queres, depois de me terem dado meia hora de uma missa a explicar como é que se monta uma estufa, só para ver se eu aguentava ouvir até ao fim, para ao final, ele me dar 2 minutos de atenção. E os meus amigos dizem-me, fogo Maria, tu não és nada comercial, não sabes vender a banha da cobre, tu és demasiado sincera. Se eu não sei que o produto funciona ou não, eu não consigo ser, não, o produto é incrível, de todo. Por isso, eu de todo que queria ser comercial, eu queria trabalhar numa exploração e, sei lá, fui a várias entrevistas, como por exemplo uma em que era só mirtilos, em que era mesmo produção de mirtilos e focada só numa... Tentei imenso trabalhar com arroz, mas lá está, ninguém estava a contratar, e março também ainda não é início de campanha, ainda não estão aflitos, não estão nada. Por isso de tudo que eu queria ser comercial e andar aqui a conhecer imensas culturas. Calhou e estou a gostar. E estou a gostar porque é um desafio constante todos os dias. Em produção também é um desafio constante todos os dias. Mas aqui é a oportunidade de conhecer e depois de escolher aquela que eu mais gosto para tentar trabalhar nessa. Se calhar um dia vai ser passar por trabalhar numa cultura que foque. Ao mesmo tempo, isto também é ótimo sentir que, hoje não me apetece ir aos citrinos, hoje vou falar com abacate. Vou falar só com produtores de abacates. Hoje vou-me especializar nisto. E vou mudando. Dá-me esta possibilidade de todos os dias ter um dia completamente diferente. Por exemplo, no outro dia, foi um dia engraçado. Tive que ir a uma central de citrinos por causa do ensaio pós-colheita de um produto que temos contra fungos pós-colheita, como o penicillium. E a caminho desta central, estavam-me a ligar a perguntar sobre um produto sobre um tratamento para a ferrugem nos mirtilos. Nisto saio da exploração e ligam-me a perguntar, não, desculpa, estou na parte dos citrinos, lá na central, e a pessoa que está a fazer o ensaio é um agricultor que por acaso conhece a minha empresa e que tem salicórnios e que precisa de um inseticida para os afídeos nas salicórnios. Depois saio e tenho que escrever um artigo sobre os abacates. Ou seja, é um dia completamente diferente e em que vão-me interpelando de maneiras completamente diferentes e vou conhecendo muitas culturas. Enquanto que se eu estiver em produção, lá está,
conheces a produção ao máximo, a cultura em si ao máximo, mas não é um dia tão diversificado como este que eu tenho agora. E sei que em termos de horários, eu neste momento tenho horários muito melhores e mesmo em termos de salário, que é mais apetecível do que propriamente em produção. Mas também temos muitas pressões, temos as pressões das vendas, que eu por acaso ainda não comecei a ter, mas temos há muitas empresas destas que vivem das vendas, em que de facto vivem das vendas e marcam objetivos de vendas e que temos que cumprir. Eu tenho a sorte do meu chefe ter trabalhado muitos anos noutras empresas em que causaram essas pressões todas e ele agora não nos exigir isso. Mas também é porque estamos no início, por isso, foi o ano passado, a empresa tem 5 anos neste momento, acho que vai fazer 6, e até ao ano passado, até fevereiro do ano passado, era ele sozinho. Em fevereiro do ano passado meteu mais 4 agrónomos e entretanto meteu-me a mim. E estamos distribuídos por Portugal inteiro. E por isso ainda é uma empresa muito recente, ainda estamos a conhecer os produtos, ainda estamos a conhecer os agricultores, por isso ainda não temos pressões. Mas sei de pessoas que vivem, que trabalham sendo comerciais, que têm pressões enormes. E que sonham com isto, e se eu me esqueci de vender aquilo àquele agricultor, e se eu me esqueci de escrever a venda que fiz àquele... Tipo, eu não tenho isso ainda, pelo menos. Ok, percebi, obrigado. Não sei, sem mais perguntas, se não. Eu para já não tenho mais nenhuma, não tinha mais nenhuma pergunta. Diogo, fica à espera do teu e-mail, que é para vermos aí um Ok. ensaizinho. Estou a escrever agora. Já vai. Por isso é que eu estou mais calado, estou concentrado no mail. Ok. Tens que me dizer que herbicidas é que usaste. Ok. Só uma pergunta, usaste o Loyant? Não. Ok. Mas porquê? Porque foi o que eu estudei. Ok. Então tens de me falar sobre ele depois. Não funcionou muito bem no Ribatejo. Pois. Mas também é diferente. Eu estudei em estufa, não estudei no campo. Sim, claro, isso difere sempre. Mas nós tivemos um problema este ano com isso, por isso é que eu também gostava de perceber um bocadinho mais de quem estudou mesmo e pronto, eu em termos de herbicidas não percebo assim muito. E sei que há um problema por vários pontos que tu já disseste e por outros mais e pronto, e por cima vão cada vez há menos, ou pelo menos eficientes, e cada vez são mais caros. Pelo menos pela minha experiência. E mesmo indo procurando a outros mercados, dizem sempre, nós por exemplo este ano tivemos um que disseram e é super bom, vai resultar assim, tipo, é mesmo muito eficiente e depois na prática foi uma decepção total. Qual? Pois, era isso que eu estava agora a tentar lembrar, já não me lembro, mas pronto, depois eu posso dizer, mas foi uma coisa mesmo horrível, Pois. porque nós investimos bastante nele e depois não resultou em nada. A altura ótima de tratamento também é muito importante. Não podem deixar... Há muitas vezes o agricultor português é péssimo. Se tu fores à Espanha não vês isto. Que é, o português vai deixando as infestantes irem nascendo e cada vez vão aparecendo mais. E ele aplica o herbicida e acha que não matou quando são depois aquelas novas emergências. E então vão esperando até que as infestantes já estão demasiado grandes e já não funcionam. Mas pode ter a ver também com o pH da água com que aplicas. Os herbicidas usam-se com pH baixo e às vezes pode ser importante adicionar um adjuvante
para aumentar a aderência da gota. Ou seja, as gotas, assim? quando usas o adjuvante, aquilo expande mais e a superfície aumenta de contacto. Ok, sim, ok. Obrigado. Mas isto tenho uma sei dúvida. mais pelo trabalho do que pela tese. Eu tenho uma dúvida. Diz, Vitória. Eu tenho Não, medo. juro que é uma dúvida séria, tipo, juro. Imagina, eu não sei se já fizeram esta pergunta ou não, porque eu não ouvi aqui uma parte durante, mas se houver, tipo, até agora, de todo o teu percurso tipo, estudantil e profissional, existe algum momento na tua vida que tu olhes para trás e digas assim, se fosse hoje, tipo, não teria tomado aquela decisão, tipo, imagina, sabendo que hoje estás a trabalhar com fungos e não sei o quê, se fosse hoje, se calhar tinha escolhido mais optativas de fungos, ou existe alguma coisa que tipo, tu alterasses? Alteraria ter feito as cadeiras todas em primeira fase e não ter ido viajar mais tempo. Tipo, imaginem, viagem, conheçam o mundo e o ISA vai-se fazendo. Isso é uma coisa que eu aprendi também contigo, Vitória. As festas também fazem parte. E a verdade é essa, é que se eu fosse hoje, se calhar houve viagens que eu não fiz porque tinha testes quando podia ter feito as cadeiras em primeira, segunda fase, terceira fase. Mas para além disto, de ter viajado mais e faltado a mais aulas teóricas, que efetivamente não se aprendia nada, estou a brincar, não respeito mais nenhum professor a ouvir isto, aquilo que eu teria feito diferente era ter feito cadeira de patologia vegetal e de entomologia, porque são duas cadeiras que acho que são importantes e que eu não tive e que são uma das mais difíceis de aprender por mim. Tu, no mestrado, acho que já disseste, foste mais virado para as vivências ou para a horticultura, foi para quê? Não, olha, as optativas que eu escolhi eu até apontei aqui, é que foi tudo completamente, tipo, esquece. Fiz horticultura herbácea e fertilizantes no primeiro semestre, no segundo fiz culturas hervenses e fruticultura, por isso, horticultura, culturas hervenses, fruticultura. Depois fiz estratégias de proteção integrada e aqui o professor Mexia passou-me o ano inteiro, o semestre inteiro. O professor Mexia levava muitos alunos, levava muitas pessoas a falar sobre determinados temas e ele apresentava-nos a cada um. E éramos só 12, por isso ele sabia exatamente onde é que nós nos sentávamos e não sei. Ele apresentava-me sendo como, esta é a Maria, está no mestrado de Engenharia Agronómica, mas está no mestrado errado, devia estar a fazer este mestrado. Porque eu acho mesmo que ela era mais feliz neste mestrado. Tipo, o professor Mexia apresentava-me sempre como a Maria está no mestrado errado, ela gosta mesmo disto e tenham cuidado, é a pessoa que vos vai fazer as perguntas mais difíceis para vos pôr à prova. E não era de todo para pôr à prova, era mesmo porque como eu não tinha tido as outras cadeiras, precisava de perceber o porquê. E perguntava muito também numa fase, por exemplo, acho que às tantas foi por acaso, foi a minha orientadora da tese, que depois veio a ser a minha orientadora da tese, a doutora Isabel Calha do Inhave, que foi falar sobre infestantes. Tipo, e aquilo que ela me estava a dizer não estava, tipo, estava-me ali a dar um bocado de comissão, porque não era isso que eu estava a ver com os termossos. E como estava a acompanhar os termossos e como tinha acompanhado outras culturas, tipo, aquilo estava-me ali a dar comissão. E então, pronto, acabei por fazer perguntas, acabava por fazer perguntas, não no sentido de pôr à prova, mas de perceber mesmo o porquê das coisas. E esta cadeira foi das melhores que tive e, de facto, acho que foi de tanto ter ouvido que eu estava no curso errado que, se calhar, hoje aceito que fiz uma mestrado errado. E a outra cadeira que fiz foi a olivicultura e tratamentos de azeite. Mas são cadeiras, tanto horticultura herbácea, que de facto essa cadeira foi muito mal dada, tanto horticultura herbácea como culturas hervenses, como fruticultura, como olivicultura, eu acho que são cadeiras que são mais fáceis de nós estudarmos por nós. Porque tanto fruticultura como culturas hervenses falamos sobre uma dimensão enorme de diferentes culturas e não chegamos a saber a fundo nenhuma delas. Temos ali umas noções de poda, temos umas noções de fruticultura, mas depois, quando trabalhamos efetivamente só com uma cultura, não é só estas noções básicas que precisamos saber nutrição a fundo, precisamos saber as pragas e as doenças a fundo, precisamos saber muita coisa a fundo que não se aprende por exemplo, fruticultura era
eram o quê? 3 horas ou 5 horas por cultura, e aí tu não consegues aprender tudo aquilo que depois precisas na prática. Sabes onde ir pescar, a verdade é essa, mas a parte a fundo, que se calhar as doenças e as pragas são coisas que são mais comuns a diferentes culturas, e que por isso, tanto estando a trabalhar com abacates como com arroz, como qualquer que seja, vou ter pragas e doenças em comum. Se calhar o arroz não é um bom exemplo, mas o fungo que eu estou a estudar aqui nos abacates é o mesmo que o da videira, e ataca outras culturas. Por isso eu acho que é mais difícil de estudar para mim esta parte dos fungos e das doenças e das pragas, que é mais comum a culturas, do que propriamente ter estudado várias culturas e agora sentir que só tenho as bases e preciso mais do que isso. Não sei se me fiz entender. Sim, obrigado. Maria, diz-me uma coisa, tu chegaste a falar muito sobre abacates aqui no início da conversa e no meio, ou não? Não, acho que não. Quer dizer, Como é que se está a adaptar essa cultura aqui em Portugal? Não há grandes problemas em termos de falta ou seja, em termos de água, em termos de recursos hídricos, ou não? em termos de água, não. A verdade é que se calhar os citrinos ou os diospíridos consomem a mesma quantidade de água que um abacateiro. Só como é tropical, as pessoas vão sempre achar que o abacate consome mais água. O maior problema do abacate este ano foram as geadas. Em janeiro fizeram temperaturas baixíssimas, tipo eu apanhei menos 5 graus aqui no Algarve, e os agricultores que não fizeram tratamentos anti-geada antes, porque há tratamentos, há produtos que podes fazer que fazem tipo uma camada térmica e que não deixa a folha baixar essa temperatura. Há tratamentos que podes fazer logo a seguir, por exemplo, o silício também ajuda, e os agricultores que não tinham sistema anti-geada, que não tinham estas coisas todas, sofreram bastante. Há muitas árvores mortas por geadas, porque lá está, é uma cultura subtropical ou tropical que é originária do México e da América do Sul, e por isso tem estes problemas de, não tanto da falta de água, mas o facto de estamos num clima mediterrâneo que faz frio e pronto. E depois lá está, falta água no verão, mas os citrinos e os diospíridos, principalmente os diospíridos, gastam muito mais água que os abacates. Mas achas que é uma cultura que vai ou seja, tem exceção no nosso país, ou achas que não tem espaço para progredir? Ou qual é a tua visão? Ou seja, tem que ser aqui no Algarve e não pode ser no Alentejo, é impossível porque as geadas ainda são mais agressivas. Temos também na zona ali de Palmela, porque há multinacionais a apostar. Temos a Eurosemilhas e a Westfália. São duas multinacionais a apostar na produção de abacates cá. Mas é mais aqui no Algarve, que é onde o clima é mais propício. Há espaço, há muitos citrinos abandonados, muitos pomares de citrinos que estão a ser transformados em abacates, e há espaço de crescimento, mas lá está, de acordo com as políticas portuguesas, não vai ser muito fácil, porque temos o governo todo contra a produção de abacates cá em Portugal. Mas, se vocês forem ver... Porquê? Por causa das questões de água. Ok, sim. Pronto, acho que é um bocado, no fundo, como há as questões da zootecnia e também há mesmo nesta questão dos frutos subtropicais. Mas o consumo tem aumentado imenso. O mercado, a União Europeia, o consumo sobe 18% por ano, o consumo de abacate. As importações da União Europeia, eu sei isto por causa do artigo que estive a escrever na introdução, mas as importações são de 750 mil toneladas na União Europeia. E se nós conseguirmos produzir cá em Portugal e na Península Ibérica, a verdade é que isto vai diminuir imenso e diminui a pegada ecológica, e estamos a proibir
de gastar, estão-nos a proibir produzir abacates por causa da água, então a pegada ecológica toda e o carbono todo é a importar 750 mil toneladas. É imenso também. Por Exato. isso, enfim, eu acho que sim, que temos que cá, se não houver muitos anos como este, em que as geadas, em que este ano foi mesmo frio, os agricultores mais velhotes aqui do Algarve dizem que nunca houve um ano tão frio como este. Se de facto não tivermos assim muitos problemas de geadas, acho que sim, que temos imenso potencial para ter abacates cá. Ok, obrigado. Aqui na Madeira, a Madeira também tem. E europeus seríamos nós e Espanha. O resto dos países. Sim. Pois. Mais Sim. Portugal, Espanha. Por acaso não sei se Itália também tem alguma coisa. Mas na Península Ibérica, depois Canárias e Madeira. Não tem mais dúvidas, pessoal? Acho que não. Eu não. Boa. Olha, foi incrível teres vindo cá. Não, estava a dizer que a Ana Catarina, a Rita Lavrador, a Mariana Braz e o José Barroso, não faço ideia quem são. Está aqui um quadradinho preto. O pessoal já está de pijama. Eu compreendo, eu dou cinta para baixo pessoal também. ainda está de pijama. Eu tenho um estado a casaco. ouvir em modo podcast, é essa a questão. Eu ando a fazer coisas e tenho estado a ouvir. Ai, que tal? Faz Tenho bem. jeito para o podcast ou não? Até falas com coisas interessantes, sim. Até Mas falas. entrei a meio. Subscrevi ou não? Não, olha, falaste de coisas muito interessantes, experiências fantásticas, que nos deste aqui a conhecer programas que provavelmente nós não conhecíamos, e é bom visitarmos e termos novos conhecimentos e essas experiências. E fizeste aqui uma parceria. Foi super interessante e agradecemos imenso. Não sei se agora a Présia aí quer dizer alguma coisa. Não, quero só deixar o mesmo agradecimento do Nagro pela tua participação, Maria. Obrigada, foi muito esclarecedor e muito interessante também.